E nós vamos conversar com a cientista política, professora da PUC de São Paulo e da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Rosemary Segurado. Bom dia, Rosemary. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que nos ouvem aqui. Rosemary, ontem uma operação da Polícia Federal acabou prendendo 5 pessoas suspeitas de desviar verbas do Ministério da Educação e entre os presos estava o ex-ministro Milton Ribeiro. Foi uma operação que teve como ponto de partida áudios vazados de uma reunião do ex-ministro com prefeitos em março desse ano e apontando ali um suposto esquema de favorecimento a indicações de pastores para a liberação de verbas no MEC. Do ponto de vista político, como é que você viu esse episódio, Rosemary? Bom, acho que o episódio é da maior gravidade, já era quando o ministro acabou sendo demitido por essas mesmas denúncias, e agora fica muito mais grave, ainda não há uma confirmação ao certo do que desencadeou a prisão, embora as investigações continuassem, mas ao que tudo indica, há o recebimento na conta do ministro ou da sua esposa de recursos, né, provenientes de corrupção por parte dos pastores que, inclusive, na época em que o ministro foi demitido, né, havia registro de frequência de mais de 100 visitas, né, ao Palácio do Planalto. Então, assim, há muitas questões a serem esclarecidas. Então, ao que me parece é que se chega, inclusive, do ponto de vista político, né, isso não é exatamente uma novidade, mas fica coroado quando é um ministro, da importância que é o ministro de Educação, considerando, né, os recursos e a importância desse ministério, e que, na verdade, expõe, né, o governo Bolsonaro, expõe especificamente a figura do presidente que entrou com um discurso anticorrupção. E essa é mais uma, volto a dizer, mais uma denúncia, mas a dimensão dessa denúncia é muito grave, inclusive há áudios que circulam com declarações do ministro dizendo que atendeu a pastores evangélicos a pedido do presidente Bolsonaro. Ou seja, é muito difícil que o presidente diga que não tem nada a ver, como ele fez ontem, né, dizendo que essa é uma explicação que o ministro deve dar sobre os atos dele, embora, quando as denúncias ocorreram há meses atrás, ele tenha dito que botava a cara no fogo pelo ex-ministro da Educação. Então, assim, o que nós vemos, e aí os bastidores de Brasília, os bastidores da política, é que isso não respinga, isso alaga, né, a imagem do presidente, que já anda muitíssimo abalada por outros fatos envolvendo corrupção. É interessante pensar que há meses atrás o senador Randolfo Rodrigues tentou dar entrada com um pedido de CPI, que à época, né, ele chegou a ter as assinaturas necessárias, que são 27 no Senado, mas obviamente o Palácio fez uma operação e alguns senadores desistiram. Isso volta, agora falta um único senador para que essa CPI possa ser apresentada. Então, eu espero que o Senado veja a gravidade do momento e, como professora, como educadora, gostaria de dizer que tudo isso acontece após sucessivos cortes de recursos do MEC, prejudicando universidades importantíssimas do nosso país, já dizendo que não tem verba para pagar as contas de luz desse mês. Então, o que nós vemos é a corrupção ocorrendo, enquanto os cortes de verbas são frequentes na educação. É lamentável e eu espero, sim, né, que hoje a gente tenha sinais mais claros e concretos da continuidade dessa investigação.
E a gente também sempre lembra, né, Rosemary, que é importante para a preservação do próprio Estado de Direito que se respeite o devido processo legal e que, obviamente, o ex-ministro da Educação, assim como os outros acusados, tenham direito à ampla defesa, até porque é uma prisão cautelar como essa, né, uma prisão preventiva nesse caso, não significa necessariamente que ele seja culpado das acusações, mas também é bom que a gente lembre que são justamente os grupos bolsonaristas e boa parte da mídia conservadora que acaba corroborando esse discurso, né? E então, nesse caso, nesse aspecto, Rosemary, a gente pode dizer que esse método, esse discurso anticorrupção, que é um discurso enviesado, e a gente já conversou muito a respeito disso aqui no Jornal Brasil Atual, que o bolsonarismo sempre fez, acabou agora, principalmente depois desse episódio, se voltando contra ele mesmo? Na verdade, enfim, cai a máscara, né? Mais uma vez, eu volto a dizer, não é a primeira, talvez pelo Ministério, pelos agentes e pelo esquema envolvido, né? Cai a máscara e é por isso que há um desespero muito grande por parte das milícias digitais que estão atuando para tentar fazer a operação abafa e dizer não é nada disso, né? Evidentemente, o ministro ele precisa ser ouvido, ele tem direito à defesa, assim como, porque eu estou falando do ministro, mas outros pastores envolvidos nessa denúncia também foram presos, porque o esquema, né, inclusive é muito interessante, o ministro falava, não passa mais pela política, né, vem direto comigo, ou seja, ele mostrou à época, né, que era diretamente com ele que os desvios iam ser feitos, inclusive também à época das denúncias, colocando que havia verbas, né, que estavam sendo desviadas da educação para a construção de igrejas. Eu não tenho nada contra a construção de igrejas, não tenho nada contra nenhum tipo de prática religiosa e todas merecem ter os seus templos para os seus cultos, não com verba pública e não com verba da educação. Acho que esse é o ponto importante e é o que mostra, né, a hipocrisia do discurso, né, Bolsonaro, que se elegeu como aquele que ia combater a corrupção, como aquele que ia tirar os corruptos do poder, e o que nós vemos, já vimos isso na CPI da Covid, né, uma CPI que foi importantíssima e que trouxe à tona, né, denúncias importantíssimas envolvendo corrupção, tráfico de influência, venda das vacinas que nunca foram compradas, vacinas que não eram autorizadas, toda sorte de corrupção, porque acho que é importante dizer, a corrupção não envolve somente dinheiro, né? A corrupção, ela pode envolver outros tipos de recurso, e o que nós vemos é uma espécie de um profissionalismo por parte do governo, né, no uso da corrupção, o que mostra que esse discurso é um discurso que não se sustenta pelos atos, não se sustenta pelas práticas, e essa investigação precisa sim ir até o fim para encontrar todos os responsáveis, né, e para que eles sejam punidos, obviamente, com aquilo que está previsto na lei. Não podemos aceitar, né, que, imagine, inclusive, eu fico pensando, né, para todos aqueles que têm a Bíblia como um livro sagrado, uma das formas de corrupção realizadas pelo ex-ministro da Educação e pelos pastores era colocar a sua foto num livro sagrado. É inaceitável, né? Um afronta, um ataque, e vender, né, por milhões, por um custo muito alto, muito além do que, né, uma Bíblia impressa pode ter, ou seja, mistura inclusive a fé das pessoas, mistura a religiosidade, ou seja, entra num campo sagrado do ponto de vista religioso, mas entra num ponto sagrado também do ponto de vista do Estado democrático, que é a transformação
transparência das ações e que a investigação atinja, inclusive, quem atingir, e sim, poderíamos dizer, pode chegar ao presidente da República à medida que o ministro diz que muitos dos pastores que ele atendeu foram indicados pelo atual presidente. Temos que investigar e temos que investigar até o fim. Inclusive, Rosemary, quando a gente fala de transparência, temos que lembrar que o governo de Jair Bolsonaro impôs sigilo em informações relativas aos encontros do presidente com os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Ou seja, um governo também que fala muito em transparência, em combate à corrupção, mas que impõe esse tipo de condição. As relações que foram estabelecidas entre o próprio presidente e esses pastores, justamente parece que não quer muita investigação, até por conta, né, do que a gente vê também, que essa investigação só surgiu a partir do momento em que o ministro virou ex-ministro e perdeu o foro por prerrogativa, já que também temos aí a conduta do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, no mínimo deliberadamente negligente, em alguns casos atingindo o governo, Rosemary. Sim, alguns dos pontos importantes do que você coloca, a questão da transparência. Eu acho que, assim, um Estado democrático de direito, ele tem que ter como princípio basilar, como um pilar da sua sustentação a transparência, e para isso ele precisa fortalecer todos os instrumentos disponíveis para que essa transparência seja exercida. Nós temos isso no Brasil, né? Vários procedimentos, várias legislações que já foram adotadas. O que o presidente faz? Qualquer questão que ele não quer que venha a público da sua ação como presidente, não das suas questões pessoais, ele coloca, né, em sigilo, ou seja, mostrando que ele enfraquece, né, as medidas de transparência que garantem que a corrupção, que ajudam a garantir que a corrupção não seja exercida. E faz isso, quer dizer, quando ele coloca em sigilo, né, as visitas que os pastores realizaram, parece que são 100 aproximadamente nos registros de entrada no palácio, né, é porque ele tem algum medo, é porque ele tem algo a esconder, né? Quem não tem nada a esconder, deixa, né, que as suas ações e as suas ações como presidente fiquem, né, abertas para que a sociedade não tenha nenhuma dúvida, né? Mas se ele tem esse tipo de postura, é porque a gente deve duvidar, sim, e por isso que a investigação, por isso que uma CPI, né, é importante para que esses sigilos sejam quebrados, né, para que essa conduta, né, venha à tona e para que a gente possa efetivamente mostrar quem são os responsáveis e romper com essa trama da corrupção que tomou de assalto, né, o governo Bolsonaro, e aqui nós estamos falando só do Ministério da Educação. Então, assim, os chamados, né, que nós passamos a conhecer como gabinetes paralelos, né, já vimos isso na CPI da Covid, esse gabinete paralelo, atua nas sombras do poder, né? Atua usando a máquina pública para fazer desvio de recursos, enquanto, volto a dizer, nós na educação estejamos muito necessitados dessas verbas, seja na universidade para pesquisa científica, seja para dar continuidade à expansão do ensino técnico, do ensino médio, tantas outras áreas da educação que estão absolutamente falidas, enquanto esse dinheiro vai alimentar e enriquecer os pastores. Eu gostaria de dizer, ouvi no rádio hoje, que um dos pastores, ontem, um dos que foram presos, né, pediu recursos
né, num culto anteontem ou ontem para dar continuidade à sua a construção da sua igreja, né? Então nós vemos aí, né, essa prática que ele faz, né, na sua igreja, né, é uma prática que eles levaram para o ministério, né, e onde se chegava ali e os recursos eram fartamente liberados, né, para alimentar, né, uma determinada prática religiosa. Isso é ilegal, isso é verba pública, isso é verba destinada à educação, aprovada, né, por congressistas, e que está sendo desviada, a gente poderia dizer com todas as palavras, roubada do povo brasileiro. Agora, Rosemary, você mencionou a questão da possibilidade de uma CPI. O senador Randolfo Rodrigues vem colhendo assinaturas, né? Até ontem à noite estava uma assinatura de conseguir o número mínimo para requisitar a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar justamente o MEC, para investigar a área da educação no governo de Jair Bolsonaro. O presidente do Senado, no entanto, Rodrigo Pacheco, ele já se manifestou contrário à instalação dessa CPI, falou do período eleitoral, disse que não vê fato determinado, e nós sabemos que o presidente dessa casa tem um alinhamento mais discreto, é verdade, do que Arthur Lira, mas se alinha ao governo, tanto que não quis também instalar a CPI da Covid. A comissão só foi instalada depois que o Supremo Tribunal Federal não interferiu, mas determinou o cumprimento da Constituição, já que na Constituição Federal tem ali os pré-requisitos para a instalação desse tipo de comissão que já haviam sido preenchidos à época. Você acredita na viabilidade dessa CPI, mesmo com o presidente do Senado declarando que não é favorável a essa instalação, Rosemary? Olha, eu acredito assim e gostaria de fazer um apelo, na verdade, né? Eu acho que o presidente do Senado, ele tem todas as condições de garantir que essa transparência seja feita por meio da investigação. Então, assim, deixe de lado o seu alinhamento, né, mesmo que tímido, mesmo que não tão escandaloso como é o alinhamento do presidente da Câmara, né, e esclareça a população, né, dê oportunidade para que as investigações esclareçam e faça com que o mandato do Senado, os nossos representantes, esteja, né, cumprindo um dos princípios fundamentais, que é a fiscalização dos poderes, né? Para isso elegemos senadores, para isso elegemos deputados, né? Então, eu acho que o volume, né? Ontem a imprensa não disse outra coisa, claro, né? Não se tratava de outro tema, dada a gravidade disso, né? A população está absolutamente indignada e querendo respostas claras, e respostas claras que só podem vir por meio de uma investigação com transparência e que se possa acompanhar, como vimos na CPI da Covid. Quantas e quantas questões nós não sabíamos que ocorria naquele Ministério da Saúde e que ficamos sabendo, né, naquele momento. Isso pode ocorrer, né, com relação a essa CPI do MEC. Então, eu acho que aqueles que, de fato, né, têm apreço à transparência como um elemento fundamental de uma sociedade democrática, como um elemento fundamental de garantia dos direitos, né, da população. Eu tenho o direito de saber como que o orçamento do meu ministério, né, do Ministério da Educação é tratado, né, e quando temos denúncias tão fortes, né, evidentemente que a necessidade de uma CPI se redobra. Sabemos que, né, vai se tentar por todas as vias impedir que uma CPI seja instalada, e sabemos qual é o motivo, né? Sabemos que estamos aí há 3 meses das eleições, né? E que, evidentemente,
né, muitas coisas que podem vir a público da conduta pouco republicana do Ministério da Educação e do presidente, né, podem afetar ainda mais a sua candidatura. E agora eu acho que pode pegar um aspecto importante, né, porque a gente está falando de educação, mas a gente está falando de um público, né, de um segmento da sociedade, que é o segmento evangélico, no qual o presidente tem uma aproximação importante. Esse público está estarrecido, esse público quer respostas, esse público quer saber, né, como a sua fé, né, acaba sendo negociada como moeda de troca nesse ministério, para enriquecimento de pastores, até ouro eles chegaram a receber nessas negociações. Tudo isso precisa ficar claro, precisa ficar transparente, e eu acho que a melhor opção do presidente do Senado, né, é se mostrar sim como um democrata, como um republicano, e aceitar, né, que parcela do Senado que quer as investigações, que já assinou o pedido de CPI, instale e comece imediatamente, né, essa negociação. Nós não podemos, né, ir para um processo eleitoral com denúncias tão graves envolvendo pessoas tão importantes, entre elas um dos candidatos que está aí, né, pleiteando a sua reeleição, né, o ex-presidente. Rosemary, queria agradecer a sua participação hoje aqui no nosso Jornal Brasil Atual. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, bom dia a você, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Vamos esperar aí que o dia de hoje, acho que promete novidades aí nesse processo. Um abraço. Abraço, vamos acompanhando aqui o desenrolar dos fatos. Conversamos com a cientista política, professora da PUC de São Paulo e da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Rosemary Segurado. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.